6 Copas do Mundo sem ganhar. E acabou cedo demais. É inacreditável, mas o pior pesadelo do torcedor brasileiro se concretizou. Nas horas eu acho que é mesmo difícil falar. O desastre se confirma aqui nos Estados Unidos. A camisa da seleção brasileira merece muito mais. Não é a fim, é um princípio do novo ciclo. Nesse momento é preciso ter coragem para levantar. A história do futebol brasileiro não merece o que está acontecendo aqui. O povo quer a alegria de volta, mas não foi dessa vez. E aí, gente boa! Começando o Globo Esporte de um jeito que eu jamais gostaria de começar. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo e mais uma vez eliminado de maneira precoce por um time europeu. Denilson Show. Boa tarde, aquele difícil falar boa tarde, mas o Brasil tá fora, Show. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Brasil. O Brasil fora de uma forma vexatória, vergonhosa. Não é perder jogo, ou ganhar jogo, ou empatar jogo. É a forma que você perde, a forma que você ganha, né? O Brasil, infelizmente, não competiu. Isso é o que me deixa mais triste. Bom, nós vamos conversar muito sobre isso, né? Mas antes, mostrar para vocês como foi a história do jogo de ontem, nessa matéria do Carlos Gil. O que se há de fazer quando nem mesmo o autor da façanha acredita no que acaba de realizar? Na saída de campo, Erling Braut Haaland disse que aquela era a noite mais louca da história do futebol da Noruega e que ele esperava que as crianças norueguesas pudessem ter o mesmo orgulho e vontade de vestir a camisa da seleção que os brasileiros sempre tiveram. Orgulho, respeito, tradição ainda estão lá, representados por 5 estrelas no peito, mas de um brilho cada vez mais distante. Pela primeira vez na história, o Brasil chega a 6 Copas do Mundo seguidas sem um título. O sinal de que a Noruega é que ditaria o ritmo do jogo veio cedo, apenas 2 minutos. Berg finalizou para o gol, mas Sorloth estava impedido e a jogada foi anulada. Só que aí uma bola roubada por Ryan no ataque, terminou em passe de Martinelli para Matheus Cunha, que foi derrubado por Ayer. Pênalti claro, que o árbitro americano Ismael Elfat precisou do VAR para marcar. Vini Júnior, artilheiro brasileiro na Copa com 4 gols, chegou a pegar a bola, mas logo ela mudou de mãos. Bruno Guimarães, que jamais havia batido um pênalti na seleção, assumiu a responsabilidade. Bruno Guimarães com fé no pé! Defendeu Nyland. Depois de 40 anos, a seleção voltava a perder um pênalti fora de uma disputa, no tempo normal de um jogo de Copa. Mas o jogo seguiu, e mesmo tendo menos a bola que de costume, o Brasil criou outras chances. Como esta com Vini em mais uma boa defesa de Nyland. Do outro lado, Alisson apareceu bem para evitar o gol de Odegaard. Veio o segundo tempo, a entrada de Endrick no lugar de Matheus Cunha e a melhor das oportunidades para abrir o placar. Passe de Vini na medida. Endrick, o espaço, o goleiro. Faz esse gol! Faz esse gol, Endrick! Não! Teve a chance cara a cara, olho no olho. Pouco antes da pausa para hidratação, Ancelotti chamou Neymar e Danilo Santos para os lugares de Martinelli e Ryan. Não surtiu o efeito esperado. Já Sheldrup, que também entrou na Noruega, pôs Alisson para trabalhar primeiro e serviu Haaland depois. O Cometa apareceu para começar a mandar para o espaço o sonho do Hexa. Ele só precisa de uma bola. E na primeira que veio, ele castigou. Numa defesa incrível, Nyland ainda evitou o gol de empate, que seria contra. Um leve desvio do Nyland para evitar o gol contra o gol de empate do Brasil. Seguida de uma caprichada tacada de mestre de Haaland no cantinho de Alisson. Haaland resolve o jogo em 2 bolas. Uma pelo alto e outra num chute no canto que o Alisson não alcança. O pênalti em Casemiro nos acréscimos teve uma sequência de imagens que simbolizam o fim. Neymar trocou provocações com o goleiro norueguês antes da cobrança.
bateu e fez. E aí o camisa 10 correu para bater boca com Nilan, enquanto o capitão Marquinhos tentava pegar a bola para ir em busca de um empate milagroso àquela altura. Não deu. O Brasil segue sem vencer a Noruega. E repete França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Croácia, algozes diferentes para um fim de linha cada vez mais igual. A pior campanha da seleção brasileira em Copas do Mundo nos últimos 36 anos terminou novamente pelas mãos de um adversário europeu. É um filme repetido, mas que a partir de agora deve ter alguns personagens saindo de cena. O primeiro deles, Neymar, confirmou que não joga mais pela seleção. Mas antes de pensar no amanhã, é hora de refazer os curativos de uma ferida que não cicatriza faz tempo demais. Show, não dá pra gente jogar contra a Noruega numa Copa do Mundo e ter apenas 35% de posse de bola e deixar a bola no pé dos caras. O que mais me chamou a atenção, Fred, no jogo de ontem, nessa eliminação da seleção brasileira para a Noruega, é justamente a estratégia que foi adotada pelo Ancelotti. Acho que a gente tem que falar sobre isso, falar sobre a decisão que o Ancelotti tomou em relação a essa estratégia de entregar a bola para o adversário. Estamos falando de uma seleção brasileira que tem o DNA de competir, de jogar bem, de jogar bonito. E a gente pode falar que o Brasil, obviamente, não jogou bonito, mas você entregar a bola para o adversário, deixar o adversário jogar, posse de bola, passes assertivos, né, por parte da Noruega, assim, foi um jogo bem ruim, bem abaixo do que eu esperava. Exato, acho que faltou também lutar ali também a seleção brasileira, acho que faltou fibra ali. Bom, tem um fator também do pênalti, né, Denilson, que não tem como a gente não pensar que o jogo seria totalmente diferente se o Bruno Guimarães tivesse convertido aquele pênalti. Você acha que o Vini Júnior tinha que ter pego a bola e tinha que ter feito essa cobrança? Acho que a responsabilidade era do Vini, depois a gente viu a explicação do Ancelotti e aí a parte positiva, né, pelo menos explicou por que da decisão do Bruno Guimarães bater o pênalti. Pelo lado do jogador, erra quem bate, a gente sempre falou sobre isso, mas num determinado momento da partida, em jogos grandes, a gente fala muito isso no futebol brasileiro de clássico, né? É decidido no detalhe. Se o Bruno faz o gol, com certeza, provavelmente o resultado seria diferente. A gente tem até o último pênalti que o Vini bateu pela seleção brasileira, e eu tenho aqui até os dados do levantamento, né? Olha lá, o Bruno Guimarães, os últimos 3 pênaltis que ele bateu foram 2 acertos e um erro. O Vini bateu 7 pênaltis e acertou 5. Ou seja, o aproveitamento do Bruno Guimarães recente é pior do que o Vini Júnior, mas ele está na frente na lista de batedores. Mas, Fred, tem uma sensação do jogo, do momento, de quem está confiante ou não. Ah, você é o batedor oficial, mas eu estou melhor no jogo, eu estou mais confiante, deixa eu bater esse pênalti. O Vini Júnior foi o nosso principal jogador dentro dessa Copa do Mundo, assim como o Bruno Guimarães no número de assistências. Os dois estavam jogando super bem, os dois estavam sendo protagonistas, mas nessa ocasião do pênalti, eu acho que o Vini Júnior tinha que ter assumido essa responsabilidade. Concordo contigo, Show. Bom, vou mostrar a chance que o Endrick perdeu também, né? Que é aquela que a gente vai ficar lembrando durante muito tempo. Foi um erro técnico, ele estava afobado, ele tinha acabado de entrar. Que ansiedade, que aconteceu? Ali, para mim, tem um gesto técnico equivocado por parte do Endrick, um passe incrível do Vini Júnior, que para mim jogou bem, tentou fazer a diferença. Ele domina com a direita, acho que ficaria muito mais fácil para ele dominar para ele finalizar com a esquerda. Agora vamos ver como é que foi a repercussão pós-jogo com o Kiko Menezes. Melancólica, amarga, decepcionante. Poderíamos classificar a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa de muitas maneiras. Mas são os jogadores que vão definir a dolorida derrota com as próprias palavras. É desapontamento total. Se a gente tivesse arriscado um pouco mais, né? Acho que nos momentos decisivos, talvez podíamos ter feito melhor. O Endrick recebe do Vini, sai cara a cara com o goleiro, teve a chance cara a cara, olho no olho. E teve o momento decisivo do Bruno Guimarães no jogo. Defendeu Nilan. Por que a comissão técnica escolheu como batedor um jogador com pouca experiência em cobranças de pênalti? O melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha, e depois Rafinha era Bruno Guimarães. E depois Bruno Guimarães era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. Nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição e por isso que
que bater o Bruno, ele batia melhor do que eu, então o mister escolheu por ele e foi isso. Nunca fugi da responsabilidade, muita gente vai falar que eu não quis bater, nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe. O mister fez apostas que não funcionaram no segundo tempo. O Brasil foi eliminado por um país europeu pela 6ª vez consecutiva na Copa do Mundo. E a Noruega continua como a única seleção que nunca vencemos no futebol. A dominação norueguesa se reflete nos números. Desde que há registros da FIFA, o Brasil nunca teve tão pouca posse de bola numa partida como na derrota de ontem. Quando passa um momento assim, tu tem que pensar que una derrota é o início de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando. Não é a fim, é um princípio de um novo ciclo. Um novo ciclo vai começar. Hora de refletir e pensar no futuro. Continuamos sendo pentacampeões. Infelizmente, para quem buscava o Hexa, essa frase hoje não contém orgulho. Que um novo ciclo e um bom ciclo se inicie. A gente vai para o intervalo rapidão e já volta, então não sai daí. Nossa cabeça, mano. Faz parte. A despedida do Neymar veio com o gosto amargo da 6ª eliminação seguida do Brasil em Copas. O maior artilheiro do país indicou o adeus à seleção. O último jogo no mesmo estádio da estreia em 2010. Ele foi o cara da vitória por 2-0 no amistoso contra os Estados Unidos. Em 2026, Neymar também deixou dele. Parte Neymar pra bola. De mansinho, bateu! Mas a história não terminou como há 16 anos. Eu entraria com o Neymar no primeiro tempo, não importa quem sairia, eu colocaria o Neymar. Quando você tem um fenômeno, quando você tem um gênio no banco, ele está em condições de jogo, ele tem que jogar. Não importa, ele tem que jogar. O pênalti não foi o suficiente para mudar a história do Brasil contra a Noruega. E o que vimos foi o Neymar provocativo. Onde queres? Onde queres? Tu a lo palo. De mansinho, bateu! Gol! A mim não, otário. A mim não. Que foi pro combate. Bela participação do Neymar no jogo. Para quem esperava que ele fosse decidir a Copa do Mundo pro Brasil, tá aí arrumando briga na reta final da partida. Sobrou até pro capitão norueguês. O mesmo que foi consolar ele depois de mais uma eliminação. Ele ainda igualou a marca de Pelé com gols em 4 Copas. Só não teve a taça. Na verdade, não chegou nem perto. E encerrou o ciclo sem sequer jogar uma final de Copa. Denilson, esse é o fim do Neymar na seleção brasileira? É o fim do Neymar na seleção brasileira e eu só tenho que dizer a ele obrigado por tudo que você fez com a camiseta da seleção brasileira. Você é um gênio. A alteração, você acha que complicou defensivamente o time, Denilson? Eu acho que a alteração dele poderia ter sido antes. Do jeito que o cenário estava no jogo, era um jogo para o Neymar entrar como um meia, não como um falso 9. Eu acho que essa mudança tática atrapalhou bastante a seleção brasileira. Bom, vamos dar sequência aqui no Globo Esporte. Vamos falar dos comentaristas, né? Eles falando sobre o Ancelotti, então se liga aí. No futuro, a gente vai lembrar assim, o que aconteceu naquele Brasil e Noruega. A gente vai falar muito mais de um jogo muito ruim do Brasil do que um grande jogo da Noruega. Era muito mais complicado fazer pressão alta porque a Noruega metia muitos jogadores atrás. Fotografia dos jogadores e também da comissão técnica ao pegar a equipe e colocar a equipe para trás. Então faltou coragem. Fazer uma pressão muito alta era um risco para a velocidade de Haaland em 1 contra 1. Mas poucas vezes viu o Brasil com 25, 30% de posse de bola. É um absurdo isso. Você não estava jogando com a França, você não estava jogando com a Espanha, que tem esse DNA de posse de bola. O ponto maior disso tudo foi a falta de convicção do treinador. O sistema foi feito para que a bola ficasse com a Noruega. Isso, para mim, foi o erro claríssimo do nosso treinador. A Noruega, dentro da sua estratégia, fez um melhor jogo.
Ela encontrou ali 2 bolas para o Haaland, você tem um dos melhores atacantes do mundo e ele guardou. Acho que é uma opinião unânime, não dá para deixar a bola com a Noruega, show. Você pediu até pra gente separar para falar isso, né? Obrigado por essa moral, porque o que mais me chamou a atenção, eu faço as palavras do Paulo Nunes as minhas, porque é isso. Olha a liberdade que todos os jogadores que possuíam a bola, ou que tinham a posse da bola, eles tinham durante a partida. Essa liberdade é o que mais me chamou a atenção, a rotatividade do Brasil muito baixa, aceitando demais e respeitando demais a seleção da Noruega. A seleção da Noruega, ela é ok, mas ontem parecia a melhor seleção da Copa do Mundo. Não, olha esse gol do Haaland, ele estava andando e fez o gol. Enfim, bom, vamos ver agora como foi Inglaterra e México. Jogadores que lutaram pela classificação, então se liga aí na matéria do André Galindo. A primeira seleção a vencer o México em Copas do Mundo dentro do Estádio Azteca. Definitivamente não é pouca coisa. Eram 10 jogos em 3 mundiais, nenhuma derrota. O responsável direto por quebrar a escrita, esse rapaz aí. Raul Rangel havia superado a barreira dos 400 minutos sem sofrer gol nesta Copa. Pois ontem, no intervalo de 2 minutos, levou 2 do mesmo cara. Bellingham, 2-0. Mas o México, nesta casa, nunca desistiu. Quiñones diminuiu. A torcida mexicana sentiu o empate se aproximar após a expulsão de Kwanza. Mas foi a Inglaterra que aumentou. Harry Kane, de pênalti, 6º dele na Copa. Só que Kane também cometeu um pênalti. O México fez, com Jiménez, 3-2. O México deu adeus à Copa do Mundo. A Inglaterra suportou essa pressão. Uma demonstração de força mesmo com um jogador a menos. Na próxima fase, um choque entre grandalhões já está agendado. Harry Kane e aquele que nós brasileiros vamos demorar a esquecer, Erling Haaland. Harry Kane valorizou a classificação. Com certeza está entre os grandes jogos da história da Inglaterra. Foi um jogaço mesmo. E ó, a Copa do Mundo já tem a bola da final definida. Quem conta pra gente é a Débora Gales. Oi, Fred, tudo bem? Tô aqui na Quinta Avenida, em frente ao Rockefeller Center, porque tá rolando o lançamento da nova bola da Copa do Mundo. É a que vai ser utilizada nas semifinais, na disputa de 3º lugar e na final também. Ela é muito parecida com a Trionda, em termos de tecnologia, é a mesma coisa, só muda um pouquinho alguns detalhes e vem aqui o nome das sedes que vão receber essas partidas. Falando agora sobre o jogo de logo mais entre Estados Unidos e Bélgica, tem polêmica rolando porque o atacante Balogun foi liberado para jogar essa partida. Ele tinha sido expulso no jogo contra a Bósnia, ia cumprir suspensão automática nesse jogo, mas aí o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, entrou em contato, ligou para o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, pedindo o cancelamento dessa punição. O árbitro que aplicou a punição é um brasileiro, Rafael Claus, e o presidente Trump disse em entrevista coletiva que considera o árbitro suspeito, referindo-se inclusive ao passado dele. A Federação da Bélgica está recorrendo da decisão e já se pronunciou, se dizendo surpresa com o que aconteceu. Fred. O presidente ligando para anular cartão, é brincadeira. Bom, a gente vai pro intervalo rapidaço e você não sai daí. Mas é o Brasil que tem a história, é o Brasil que tem a tradição, é o Brasil que tem o talento, é o Brasil que tem a bola agora, com Vinícius Júnior, pro Endrick, vai você, Endrick, vai você, faz esse gol, Endrick, não! Brasil tá fora, mas a Copa do Mundo segue. Hoje tem jogaço aqui na tela da Globo, né? Portugal e Espanha, 3h20 da tarde, a bola começa a rolar, 4 horas. Cristiano Ronaldo, Nilson Clava, tá ao vivo em Dallas. Que inveja, Nilson. Queria estar aí assistindo o Cristiano Ronaldo. Boa tarde, traga as informações.
Salve, Fred, Denilson, a todos que nos acompanham ao vivo. É ele que está aqui, é o protagonista desse jogo, não tem jeito aqui. Você anda um pouquinho e é isso que você encontra. É o número 7, é Cristiano Ronaldo, esse número sendo trazido com muito orgulho por toda a torcida. É a experiência, né, de quem é a única pessoa a marcar gols em 6 Copas diferentes, só ele conseguiu isso. E do outro lado, você tem essa juventude aqui, a juventude Lamine Yamal, o número 19, carregado pelos espanhóis. Ele que é um estreante em Copas do Mundo, já mostrou que consegue fazer muito em estreias como na Euro. Enfim, jogaço por aqui logo mais, Fred. Um abraço. Um abraço, Nilson. Bora falar de seleção brasileira novamente. Vamos ver o que os nossos comentaristas estão achando do momento atual da seleção, então se liga aí. Como um todo, creio que é o pior momento da história da seleção brasileira, sim. A gente não pode fugir dos números, né? Os números não enganam. É o maior tempo agora de ser uma conquista vai ficar. Faz muito tempo que o Brasil não é protagonista real na Copa do Mundo. O Brasil tem que tirar isso como lição. É um novo ciclo e penso de verdade que daqui para frente o Brasil só tende a crescer. Nós temos um treinador agora já contratado, né, renovado o seu contrato, tem 4 anos pela frente. Eu acho que ele vai fazer do jeito dele, entendeu? Porque ele pegou um caminho já traçado. Daqui para frente eu acho que ele vai fazer do jeito Carlo Ancelotti. Deixar o que passou e vamos olhar para frente porque nós temos aí mais 4 anos para esse ciclo de 2030. É isso, que seja o início de um ciclo vitorioso de Carlo Ancelotti. Que saudade da geração do Penta, hein, show? É, mas já passou, né? Eu já tô com saudade também de ver a seleção brasileira ganhar e ser campeão. É isso, bom. Esse foi o Globo Esporte mais triste que eu fiz na minha vida, mas não tem jeito, né? Esse é o clima que a gente tá aqui, sentimento. esse é o sentimento. Um abraço pra vocês, boa tarde, amanhã a gente tá de volta. Valeu. A diretoria do Flamengo segue atenta ao mercado da bola e já trabalha nos bastidores em busca de reforços para qualificar o elenco visando a sequência da temporada. Mesmo com foco nas competições em andamento, o departamento de futebol monitora oportunidades que possam elevar ainda mais o nível da equipe. Entre os nomes que passaram a ser especulados nos corredores da Gávea, um dos que mais chama a atenção é o do astro egípcio Mohamed Salah. O atacante, um dos principais jogadores do futebol mundial na última década, entrou no radar da diretoria rubro-negra e pode se tornar um dos grandes sonhos do clube nesta janela de transferências. Atualmente disputando a Copa do Mundo, Salah está livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o Liverpool, da Inglaterra. O jogador, no entanto, pretende definir seu futuro apenas após o término da competição, quando analisará as propostas que receber. Internamente, o Flamengo avalia que uma negociação, embora complexa, não é impossível. Segundo informações de bastidores, Salah possui valor de mercado estimado em 22 milhões de euros, quantia considerada viável pela diretoria rubro-negra caso a operação reúna condições financeiras favoráveis e haja interesse do atleta em atuar no futebol brasileiro. A possível chegada do craque egípcio representaria uma das maiores contratações da história do futebol sul-americano, elevando ainda mais o patamar do Flamengo no cenário internacional. A diretoria, entretanto, trata o assunto com cautela e evita qualquer confirmação oficial neste momento. Vale destacar que, até o momento, não existe uma negociação confirmada entre Flamengo e Mohamed Salah. O nome do atacante surge como uma especulação de mercado, enquanto o jogador segue concentrado na disputa da Copa do Mundo e mantém em aberto a decisão sobre qual será o próximo passo de sua carreira. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O craque egípcio, Mohamed Salah, seria um baita reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.